minha irmã pediu emprestado meu apartamento de $320.000 por uma semana, enquanto eu estava em uma viagem de negócios. Quando voltei, cada cômodo estava vazio. Sem móveis, sem eletrodomésticos, nem mesmo cortinas. 2 horas depois, ela apareceu dirigindo um coupé de luxo, sorrindo. Viu? Eu disse que ia conquistar esse carro. Minha mãe, ao lado dela, comentou. Você ia reformar mesmo. Respondi apenas. Anotado. Naquela noite, contestei a compra do carro e pausei a transferência. 2 dias depois, meu celular acendeu com 33 chamadas perdidas. Minha irmã estava gritando quando descobriu a grande notícia. Sabe aquela sensação instintiva de pânico quando você coloca a chave na fechadura, entra e percebe que algo está errado? Pois é, multiplica por 100. Era para ser apenas mais uma viagem de rotina a uma conferência de negócios de uma semana em Chicago. Eu havia deixado meu apartamento de um quarto, no centro da cidade, exatamente como sempre, limpo, organizado, com meu sofá de couro favorito junto à janela e minha máquina de espresso no balcão. Um lugar pelo qual eu tinha batalhado anos para pagar. Finalmente, meu $320.000 de suor, horas extras e férias sacrificadas. Quando voltei e abri a porta, congelei. Vazio. Não estou falando de bagunça. Vazio mesmo. Tudo tinha sumido. Sem móveis, sem eletrodomésticos, nem as cortinas. O eco dos meus passos batia nas paredes nuas. Andei de um cômodo para outro, como se meus pertences tivessem resolvido se mudar sozinhos. No quarto, só marcas de poeira onde a cama e a cômoda ficavam. Na cozinha, um retângulo vazio no piso de linóleo onde antes estava a geladeira. No banheiro, até o cortinado do chuveiro tinha desaparecido. Meu coração disparou, meio esperando que um ladrão saltasse de algum canto, mas a fechadura estava intacta, a porta sem sinais de arrombamento. Então, como um soco no estômago, lembrei de uma mensagem da minha irmã Ashley, uma semana antes. Posso ficar no seu AP enquanto você viaja? Prometo cuidar de tudo. 2 horas depois, tive minha resposta. Ela parou na frente do prédio num coupé preto reluzente, capota baixada, cabelo impecável, sorrindo como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Viu? Eu disse que ia conquistar esse carro, disse, tirando os óculos de sol de grife. E lá estava ela, bem ao lado, minha mãe segurando uma xícara de café como se fosse apenas mais uma tarde ensolarada. Você ia reformar mesmo, acrescentou, como se isso explicasse por que minhas economias de uma vida tinham simplesmente evaporado. Fiquei só olhando para as duas, cada músculo do meu corpo tenso. Anotado, respondi, por fim. Naquela noite, sentei no escuro com o notebook aberto, localizei a transação da concessionária e contestei. Pausei a transferência. 2 dias depois, meu celular se acendeu com 33 chamadas perdidas. A voz de Ashley explodiu na caixa postal quando ela descobriu a grande notícia. Ashley sempre foi aquela irmã que, de algum jeito, transformava escolhas impulsivas e irresponsáveis em algo que nossos pais chamavam de coragem. Se eu juntasse dinheiro por anos para comprar algo, ela conseguia em um mês, porque a vida é curta e o dinheiro não vai pro caixão. Se eu fazia horas extras para quitar um empréstimo, ela acumulava dívidas no cartão com fins de semana em spas e bolsas novas. E minha mãe chamava isso de se cuidar. Sou 3 anos mais velha. E, desde que me lembro, sempre fui a filha responsável. Tradução: pago minhas contas em dia, não gasto o aluguel no cassino, e quando minha mãe liga dizendo que a máquina de lavar quebrou, sou eu que ela espera que conserte e pague. Ashley já teve mais mudanças de carreira do que eu tive férias. Instrutora de yoga, gerente de redes sociais, organizadora de retiros de bem-estar, e, mais recentemente, algo sobre revender artigos de luxo para lucro, o que, na prática, significava comprar peças de grife no crédito e tentar vender por mais do que pagou. Spoiler, ela era péssima nisso. O favoritismo nem era disfarçado. Se eu comprava algo bom para mim, minha mãe arqueava a sobrancelha e dizia: espero que você não tenha se endividado. Se Ashley aparecia com um casaco novo de $2.000, a reação era: ela merece. Trabalha tanto. Exceto que, não. Não mesmo. Ao longo dos anos, perdi a conta de quantos empréstimos já fiz para ela.
Sempre começava do mesmo jeito, uma ligação chorosa, a promessa de que seria temporário e um apelo emocional sobre como a família tem que ajudar família. O dinheiro nunca voltava. E, 2 anos atrás, cometi o maior erro da minha vida. Assinei como fiadora do contrato da boutique dela um espaço minúsculo, caríssimo, em uma área movimentada que, segundo ela, logo ia bombar. 4 meses depois, Ashley parou de pagar o aluguel. E quem cobriu os 8 meses restantes? Eu. Porque o proprietário foi atrás do nome que realmente tinha crédito. Depois desse desastre, jurei que nunca mais misturaria meus recursos com os problemas dela. Mas, na minha família, limites são tratados como lombadas, algo para passar por cima sem nem reduzir a velocidade. E então veio o apartamento. Meu apartamento. Não era apenas um lugar para morar. Era a prova de que anos de horas extras, viagens canceladas e cada centavo guardado tinham valido a pena. Eu não cresci com dinheiro, cresci em um aluguel de 2 quartos, onde o teto vazava todo inverno. Então, ter um imóvel de $320 mil no centro da cidade era como vencer uma guerra que ninguém acreditou que eu sobreviveria. Ashley sabia exatamente o quanto aquilo significava para mim. Ela esteve lá no dia da mudança, bebendo champanhe na cozinha e dizendo: "Uau, parece que um adulto de verdade mora aqui." Esse era o jeito dela de elogiar. Então, quando me mandou mensagem antes da minha viagem de negócios pedindo para ficar no apartamento por uma semana, quase disse não. Mas aí veio a cartada. "É só por alguns dias. Eu rego suas plantas. Deixo tudo impecável." E completou que precisava de um espaço tranquilo para pensar o que, no dicionário da Ashley, significava rolar o feed do Instagram e planejar o próximo golpe fadado ao fracasso. Cedi. Talvez porque, lá no fundo, ainda quisesse acreditar que ela podia ser confiável. Grande erro. Pelo que descobri depois, ela já tinha começado a tramar antes mesmo de eu sair da cidade. Tinha uma amiga envolvida num esquema suspeito de consignação de artigos de luxo, o tipo de negócio em que a mercadoria troca de mãos rápido, sem recibos e sem perguntas. Nesse mundo, móveis não eram apenas móveis, eram ativos de alto valor. Assim que minha mala entrou no aeroporto de O'Hare, Ashley já estava no telefone com o anti-man dela. Meu sofá de couro foi vendido em 48 horas. Minha mesa de jantar de carvalho sob medida sumiu. Até meus eletrodomésticos medianos aparentemente valiam alguma coisa no mercado de revenda, se fossem retirados rápido o suficiente. E não parou por aí. Roupas, eletrônicos, as obras de arte emolduradas que eu havia colecionado ao longo dos anos, tudo arrancado e levado. Ela até levou a cafeteira que eu usava todas as manhãs. A cafeteira. O que mais me revoltou foi descobrir o quanto ela estava orgulhosa do feito. Aquele cupê de luxo em que apareceu. Comprado com o dinheiro obtido da venda das minhas coisas. E minha mãe, em vez de ficar horrorizada, agiu como se Ashley tivesse acabado de conquistar o emprego dos sonhos. "Você ia reformar mesmo?", disse, em plena luz do dia, como se aquilo fosse um argumento razoável. Reformar? Claro, pensei. Mas, na minha cabeça, isso significava pintar as paredes e talvez trocar o revestimento da cozinha, não substituir absolutamente tudo porque minha irmã decidiu transformar minha casa em um bazar particular. Nas 48 horas seguintes, passei da incredulidade para a raiva e, depois, para um tipo de foco frio e cirúrgico. Vasculhei meus extratos bancários, rastreei o pagamento feito à concessionária e congelei a transferência antes que fosse concluída. Também encontrei uma série de transações no Venmo e no PayPal da Ashley para nomes que eu nunca tinha visto antes, os mesmos que começaram a aparecer em anúncios no Facebook Marketplace para itens estranhamente familiares. Quando confrontei minha mãe, ela nem piscou. "Querida, a Ashley só está tentando se adiantar." Ela viu uma oportunidade. "Você sempre foi tão estável, você pode se reerguer." Estável. O jeito educado da minha família dizer que podem se aproveitar de mim ao máximo porque sabem que eu vou sobreviver, afinal, sou o responsável. Quando Ashley descobriu que o dinheiro para o carro estava congelado, entrou em colapso total, 33 ligações em uma única tarde. Metade das mensagens de voz eram agressões, a outra metade tentativas de me fazer sentir culpado. "Você virou minha vida de cabeça para baixo." Gritou em uma delas. Sabe o quanto eu trabalhei por esse negócio?
Você devia ser meu irmão, não meu inimigo. Trabalhou esvaziando meu apartamento como um enxame de gafanhotos. E o pior. Minha mãe estava do lado dela outra vez. A 33ª ligação chegou quando eu estava entrando na garagem do prédio. A tela do celular acendeu com o nome de Ashley e a foto em miniatura dela de óculos escuros enormes e aquele sorriso presunçoso que fez meu maxilar travar de raiva. Deixei cair na caixa postal. Saí do elevador e entrei no meu apartamento completamente depenado, e algo dentro de mim quebrou. Sabe aquela sensação de engolir a raiva por tanto tempo que ela vira algo frio e afiado? Era assim que eu estava, parado na sala vazia onde antes ficava meu sofá. 5 minutos depois, eu já estava no carro, a caminho da casa da minha mãe. Assim que entrei, ouvi vozes, o tom agudo e queixoso de Ashley e a calma condescendente da minha mãe. Estavam na cozinha, xícaras de café nas mãos, como se fosse uma terça-feira qualquer e não o dia seguinte a um assalto. Ashley me viu e ergueu os olhos, faiscando. Ah, finalmente! Vai explicar por que está me sabotando? Eu ri. Não foi um riso simpático. Sabotando você? Você esvaziou meu apartamento como uma ladra, vendeu minhas coisas por dinheiro vivo e ainda acha que é a vítima? Ela curvou os lábios naquele sorriso irritante. Isso se chama empreendedorismo, mano. Você não o entenderia. Sempre teve medo de correr riscos. Minha mãe entrou na conversa como se estivesse mediando um debate. Ela viu uma oportunidade. Querida, você tem condições de se reerguer. A Ashley só estava tentando se adiantar. Se adiantar. Minha voz começou a subir. Vendendo minha cama, minha TV, meus eletrodomésticos, tirando minhas roupas do armário. Ashley cruzou os braços. Você está fazendo disso um drama maior do que é. O carro foi meu investimento. Você pausou o pagamento. Isso é roubo. A palavra roubo tirar sem permissão quase me fez engasgar. Quer falar de roubo? Vamos falar dos $15.000 em bens meus que você liquidou sem permissão. Ou do fato de ter assinado meu nome, sem autorização, no formulário de liberação do depósito, para poder esvaziá-lo sem que eu soubesse. Eu também sei disso. Pela primeira vez, ela piscou. Minha mãe interveio, agora com o tom mais áspero. Você está sendo dramático. Isso é família. Família compartilha. Virei para ela, a voz firme. Entendi. Não. Família não depena sua casa e compra um carro esportivo com lucro. Família não te faz sentir culpado para que você limpe a bagunça deles repetidas vezes. Isso não é família. É exploração. Ashley soltou um riso debochado. Você está agindo como se eu não tivesse te feito um favor. Você disse que queria reformar seu lugar mesmo. Agora pode começar do zero. Dei um passo à frente, baixando o tom, mas escolhendo cada palavra. É o seguinte, você vai devolver tudo o que ainda não foi vendido. Vai me dar o nome de cada pessoa para quem vendeu minhas coisas. E vai levar esse carro de volta para a concessionária antes que eles venham buscar. Ela revirou os olhos. Ou o quê? Peguei meu celular, toquei na tela e virei para que ela visse os rascunhos prontos para envio. Um para a polícia, com a lista dos itens roubados, outro para o banco dela, com prints dos anúncios de revenda, e um para a concessionária, com todos os detalhes da transferência contestada. Você tem 24 horas antes de tudo isso ser enviado, falei. Tic-tac. Por um momento, silêncio. Só o som da geladeira e a respiração da Ashley acelerando. Então ela explodiu. Você é impossível. Sempre foi invejoso de mim. Não suporta que eu finalmente esteja fazendo algo da minha vida. Não aguentei e ri de novo. Fazendo algo da sua vida? Quer dizer, tirando quase tudo do próprio irmão sem pedir? A mamãe deve estar orgulhosa. Minha mãe bateu a xícara de café na mesa com força. Chega. Se você fizer isso, vai destruir esta família. Olhei direto nos olhos dela. Esta família está apodrecendo por dentro há anos. Eu só cansei de fingir que não. Ashley avançou para pegar meu celular. Dei um passo para trás e o enfiei no bolso. Acabou, disse.
Você tem até amanhã de manhã para consertar as coisas. Depois disso, não sou mais seu irmão. Sou a pessoa que vai registrar uma queixa oficial. Ela congelou, o rosto perdendo a cor. Saí sem dizer mais nada, enquanto os gritos dela ecoavam pelo corredor, ameaças, insultos, choros mal disfarçados. A voz da minha mãe se misturava ali também, suplicando, repreendendo, tentando negociar. Mas não olhei para trás, porque, pela primeira vez em anos, eu não era o estável que segurava a família unida. Eu era o que deixava tudo desmoronar exatamente onde deveria. Quando acordei na manhã seguinte, meu celular estava aceso como uma árvore de Natal, 46 chamadas perdidas, 19 mensagens e 7 recados de números que eu nem conhecia. Pelo visto, Ashley tinha recrutado metade da lista de contatos para me pressionar a desistir. Tarde demais. Às 8 horas em ponto, apertei a enviar em todos os rascunhos de e-mail, o boletim de ocorrência, a lista dos meus pertences desaparecidos, os prints dos anúncios da Ashley, a contestação na concessionária, tudo foi despachado. Em menos de 2 horas, minha caixa de entrada já estava cheia de respostas. O policial designado queria marcar um depoimento. A concessionária agradeceu por informar sobre a transação contestada e confirmou que o carro já estava marcado para ser retomado. Às 10h17, recebi mensagem de um amigo em comum. Cara, o carro da sua irmã acabou de ser guinchado da frente da casa da sua mãe. Ela tá surtando. Quase senti pena ao imaginar ela de roupão, cabelo desgrenhado, gritando com o motorista do guincho que não estava nem aí para o chilique dela. Quase. Ao meio-dia, minha mãe ligou. Não para pedir desculpas, nem para saber como eu estava. Abriu a conversa com: Você tem ideia do que fez? A Ashley está humilhada. Todo mundo está comentando. Ótimo, respondi, seco. Talvez assim ela pense 2 vezes antes de depenar a casa de alguém outra vez. Você transformou sua própria irmã em criminosa aos olhos da lei, retrucou. Não. Quem se transformou em criminosa foi a Ashley. Eu só parei de encobrir. Ela ficou em silêncio, mas eu ouvi a sua respiração pesada, aquele tipo de silêncio raivoso em que a pessoa ainda está procurando um jeito de te fazer sentir culpado. Não espere que eu tome partido nessa história, disse por fim. Você já tomou, respondi, e desliguei. No fim da tarde, as consequências já estavam se espalhando. Os revendedores suspeitos para quem Ashley tinha repassado minhas coisas, de repente, ficaram muito dispostos a colaborar assim que souberam que a polícia estava envolvida. 2 deles já tinham me enviado mensagens oferecendo devolver alguns itens em troca de eu não citá-los na investigação. Fiz uma lista do que voltaria: minha máquina de expresso, a mesa de jantar de carvalho, metade das minhas roupas e, inacreditavelmente, a cortina do chuveiro. Naquela noite, ouvi batidas na minha porta. Era minha prima Leia, que eu não via havia meses. Ela entrou, olhou para as paredes vazias e balançou a cabeça. Fiquei sabendo do que aconteceu, disse. Queria poder dizer que estou surpresa, mas é a Ashley. Ela passou semanas se gabando de um grande golpe em que estava aplicando. Todo mundo sabia que era sobre você. A raiva que eu achava ter esfriado voltou a queimar. Ela estava se gabando? Oh, sim, respondeu Leia, sentando-se na única cadeira que me restava. Disse que você era previsível demais, bonzinho demais para impedir. Acho que ela errou. A validação foi boa, mas também me fez perceber há quanto tempo Ashley contava comigo como sua rede de segurança. 2 dias depois, chegou o aviso oficial. A concessionária tinha retomado o carro, estornado a transferência bloqueada e estava colaborando com a investigação. Eu receberia uma restituição parcial pelas vendas dos meus bens, mas a maior parte do dinheiro tinha sumido torrado em despesas de negócio que, na verdade, eram viagens a spas, bolsas de grife e uma cobrança inexplicável de $800 para algo chamado a VIP Champagne Lounge. Enquanto isso, Ashley estava em modo de controle de danos. Postou um texto de 900 palavras no Facebook dizendo que eu tinha traído o próprio sangue e arruinado a carreira dela. Os comentários eram divididos. Metade dos amigos dela comprava a história triste, e a outra metade fazia perguntas incomodas sobre por que ela estava vendendo as minhas coisas. A melhor parte foi uma mensagem de um amigo meu do ensino médio, que trabalha com imóveis. Sua mãe não disse que a Ashley estava entrando no ramo de home staging?
Acho que ela esqueceu de mencionar que o estoque vinha do seu apartamento. O efeito dominó atingiu minha mãe mais do que ela queria admitir. No círculo social da igreja, começaram a olhá-la de lado, sussurrando sobre aquela situação com a filha. Uma semana depois, ela me ligou de novo, com um tom bem mais contido. Talvez todos nós tenhamos lidado mal com isso. Não adoçei as palavras. Não, eles lidaram mal com isso. Eu lidei da única forma que impediria que acontecesse de novo. E eu falava sério, porque, pela primeira vez em anos, eu não estava à espera da próxima ligação de emergência, da próxima chantagem emocional. Meu apartamento ainda estava meio vazio, mas era meu de novo. Silencioso. Seguro. No mês seguinte, substituí apenas o que realmente precisava. Um sofá novo. Nada extravagante, mas confortável. Uma máquina de espresso reformada. Cortinas que eu mesma escolhi só porque gostei da estampa. Numa noite, enquanto tomava café naquele espaço silencioso, recebi uma mensagem da Leia. Sabe, a Ashley anda dizendo por aí que gostaria de ter simplesmente pedido sua ajuda em vez de ter aprontado aquela. Não que ela tenha se desculpado, mas enfim. Sorri sozinha, porque aquilo era o mais perto de arrependimento que Ashley jamais chegaria. E isso bastava para eu saber que finalmente tinha quebrado o ciclo. Eu tinha deixado de ser o banco. Tinha deixado de ser o capacho. E, talvez mais importante, tinha deixado de ter medo de deixar a família se despedaçar. Já se passaram 3 meses desde o dia em que entrei no meu apartamento e encontrei apenas paredes nuas e o eco no chão. 3 meses desde que congelei o pagamento do carro, registrei uma queixa oficial e acendi o fósforo que queimou todas as pontes entre mim e minha irmã. E aqui vai uma verdade que ninguém conta: quando você finalmente corta as pessoas que sugam você há anos, o silêncio é ensurdecedor mas também viciante. No começo, foi estranho não ficar em alerta sempre que o telefone tocava. Não havia mais mensagens de emergência da Ashley às 1h da manhã pedindo só $500 até sexta. Nem recados cheios de culpa da minha mãe dizendo que a família ajuda a família, o que na prática significava que eu ajudava eles. O espaço na minha mente, antes ocupado pelo drama deles, agora era meu. Passei a usá-lo para coisas para as quais antes eu não tinha tempo. Entrei numa aula de boxe aos sábados de manhã, não porque estou treinando para alguma coisa, mas porque é bom bater em algo que não vai me chamar de egoísta depois. Comecei a fazer viagens de fim de semana. Nada luxuoso, só eu, um carro alugado e a estrada aberta. E meu apartamento está voltando a ser um lar. Estou substituindo as coisas devagar, com intenção. Cada novo item é algo que eu escolhi, paguei e coloquei exatamente onde quis. Um lembrete silencioso de que este espaço é meu, e ninguém mais tem voz nele. O clima na família ainda está tenso. Eu e minha mãe conversamos de vez em quando, mas é tudo superficial: aniversários, clima, o tipo de conversa que você teria com um vizinho educado. Ela não pediu desculpas, não de verdade. Ainda insiste que foi um mal-entendido que saiu do controle. Eu já nem me dou ao trabalho de corrigir. Ela sabe a verdade. Ashley, bem, ela se reinventou mais uma vez. Pelo que soube, agora se apresenta como uma consultora de estilo de vida de luxo, seja lá o que isso queira dizer. Me bloqueou nas redes sociais depois que me recusei a apagar minhas postagens explicando exatamente por que a polícia bateu na porta dela. Aparentemente, a verdade não combinava com a marca dela. O resto da família está dividido. Alguns acham que fui longe demais, que deveria ter resolvido tudo em particular para evitar constrangimento público. Outros, em silêncio, me disseram que gostariam de ter tido coragem de fazer o que eu fiz. Esse segundo grupo são as pessoas com quem eu realmente passo tempo agora. Mas a maior mudança não tem nada a ver com a Ashley, com a minha mãe ou com qualquer outra pessoa. Tem a ver comigo. Por anos, eu carreguei o título de um responsável como se fosse uma medalha de honra, mas, na verdade, era uma coleira. Ela me mantinha no lugar, sempre útil para quem sabia exatamente como puxar a corda. Eu achava que manter a paz era um ato nobre, mas tudo que isso fez foi me transformar em um alvo fácil. No dia em que apertei a enviar naqueles e-mails, cortei a coleira. E sim, as consequências foram feias. Relacionamentos acabaram, vozes se exaltaram, pontes queimaram tão rápido que viraram cinzas. Mas, do outro lado de tudo isso, encontrei paz.
Hoje, não olho minha conta bancária toda manhã me perguntando qual será o próximo empréstimo que vou ser pressionado a fazer. Não reorganizo minha vida para dar conta da bagunça de outra pessoa. Não explico meus limites, eu os imponho. E aqui está a verdade: depois que você experimenta viver sem o peso constante do caos alheio, percebe que não está apenas sobrevivendo, está vivendo de verdade. Eu sinto falta da ideia de ter uma família próxima? Às vezes. Mas a família que eu queria nunca existiu de fato. Era só uma versão na minha cabeça, onde lealdade vinha dos dois lados e respeito era mútuo. A realidade era unilateral e eu era o único pagando a conta. Então, não, eu não sinto falta disso. Outro dia, recebi uma mensagem da Leia. Curta e direta: encontrei a Ashley. Ela está dizendo por aí que você aprendeu a lição. Acho que ela quis dizer que você não vai mexer com ela de novo. Fiquei olhando aquela mensagem por um tempo, e comecei a rir. Ela acertou em uma coisa: eu aprendi minha lição, só que não há que ela imagina. Aprendi que ninguém, nem mesmo a família, tem direito a uma parte de mim só porque compartilhamos o mesmo DNA. Aprendi que ter limites não é egoísmo, é sobrevivência. E aprendi que, às vezes, a única maneira de consertar um sistema tóxico é se afastar dele por completo. Então, se a Ashley acha que estou aqui remoendo, planejando vingança ou me arrependendo do que fiz, ela está errada. Estou sentado no meu sofá novo, tomando café da minha máquina de expresso nova, no meu apartamento que voltou a ser meu e me sentindo mais leve do que em anos. O pensamento final ao qual sempre volto é este: eu não sou o vilão por me recusar a ser o plano B, a rede de segurança ou o caixa eletrônico particular de alguém. Sou apenas um homem que finalmente percebeu que salvar a si mesmo vale mais do que salvar um relacionamento que só existia quando precisavam de algo. E se isso me torna um vilão na história deles, posso viver com isso. Porque, pela primeira vez, sou o herói da minha. Pais disseram: você não contribui financeiramente como sua irmã. Esta casa agora é dela. Eu apenas respondi: obrigado pela clareza. No mesmo dia, cancelei o débito automático que, discretamente, pagava as mensalidades do condomínio desde 2020. 2 dias depois, recebi um e-mail do advogado deles. Um processo de penhora havia sido aberto contra a propriedade. Eles estavam prestes a perder o acesso. Nunca respondi. A data do bloqueio já estava marcada. Eles prometeram a casa à minha irmã. Sem entrada, sem contrato assinado. Só palavras. Ela disse que talvez pudesse dar mais do que eu estava oferecendo, e isso bastou. Depois de anos ajudando financeiramente, resolvendo os problemas deles e mantendo tudo de pé, fui descartado como se nunca tivesse feito parte de nada. Descobri tudo por uma foto nas redes sociais. Melissa, de pé na varanda com uma garrafa de champanhe. O marido segurando um molho de chaves como se tivesse conquistado algo. Aquela varanda era minha. Deveríamos ter assinado naquela semana. Meus filhos passaram o verão lá. Já tínhamos avisado que iríamos nos mudar. Meu filho mais novo já tinha escolhido seu quarto. No começo achei que fosse uma piada. Algum mal-entendido bobo. Liguei para minha mãe, caixa postal. Liguei para meu pai, nada. Mandei mensagem para os dois, silêncio. 2 dias ignorado, como se eu não existisse. No terceiro dia, meu pai atendeu. A voz cansada, mas sem sinal de arrependimento. Disse apenas que as coisas tinham mudado. Melissa ofereceu mais. Eles não queriam complicar. Foi uma decisão rápida, como se não estivéssemos discutindo a venda há meses. Como se eu não tivesse enviado documentos, extratos bancários, um cronograma completo. Como se eu não tivesse pago o advogado para preparar a papelada. Perguntei como aquilo fazia sentido. Melissa nem emprego fixo tinha. O marido dela havia sido demitido de novo. Ela já tinha dado calote em vários empréstimos. Meu pai apenas disse que ela daria um jeito. Lembrei a ele de tudo. Das vezes em que paguei a hipoteca, do dinheiro que dei para consertar o telhado, dos natais em que banquei todos os presentes porque eles não tinham condições. O hospital, mercado, o carro quebrado. Tudo.
Ele disse que não era sobre dinheiro. Que fizeram o que acharam certo. Que Melissa precisava mais. E então ele disse a frase que me paralisou: também somos pais dela. Fiquei ali. Pela primeira vez, não discuti. Não gritei. Não tentei consertar nada. Só ouvi. Ouvi enquanto tentavam justificar uma traição da qual nem se deram ao trabalho de me informar. E, enquanto falavam, tudo ficou claro. Isso não era novo. Era o que eles sempre foram. Melissa erra, eles protegem. Eu apareço, eles contam com isso. Ela mente, eles defendem. Eu sacrifico, eles esquecem. Eles achavam que eu não faria nada. Que eu aceitaria. Que manteria a paz. Que seguiria em frente. Porque sempre foi assim. Mas dessa vez, eles foram longe demais. Eles cruzaram o limite final. Não senti raiva. Nem tristeza. Só um vazio. E eles não faziam ideia do que isso significava. No começo, tentei me convencer a deixar pra lá. A gente encontraria outra casa. Madeira e drywall, minha esposa dizia, tentando convencer a si mesma também. Mas não era só a casa. Era o jeito deles. Silencioso, sem aviso, como se eu fosse um estranho. E então, pioraram tudo. Meus filhos ainda estavam hospedados com eles para passar o verão. Era o plano, antes de tudo explodir. Era para ser só um período de algumas semanas. As crianças iam nadar, ajudar no jardim e passar um tempo com os avós. Um jeito de fortalecer os laços. Mas as coisas desandaram. Liguei para meus pais para avisar que iríamos buscá-los mais cedo. Nenhuma resposta. Tentei de novo. Nada. Depois, minha mãe mandou uma mensagem dizendo que interromper a visita seria muito perturbador, que as crianças já estavam adaptadas e não precisavam de mais confusão. Ela agiu como se estivessem nos fazendo um favor por manter as crianças lá por mais tempo. Liguei outra vez. Dessa vez, meu pai atendeu. Disse que não achava uma boa ideia trazê-los de volta antes do combinado. Falou que eu estava sendo emotivo e que as crianças precisavam de um ambiente tranquilo. Fui direto: se eles não deixassem que eu fosse buscar meus filhos, eu iria com a polícia. Ele tentou amenizar, disse para eu não exagerar, mas eu já tinha passado da fase de bancar o bonzinho. No dia seguinte, minha esposa e eu fomos até lá. Nem saímos do carro. Liguei direto para o gabinete do xerife e expliquei a situação, que meus pais estavam se recusando a devolver nossos filhos. 20 minutos depois, um policial apareceu. Vi ele caminhando até a porta e conversando com meu pai. Houve alguma discussão, mas não durou muito. Poucos minutos depois, as crianças saíram com suas coisas. Sem abraço da avó, sem despedida. Meu pai ficou parado atrás da porta de tela, de braços cruzados, sem dizer uma palavra. A viagem de volta foi em silêncio. Minha filha segurava a mochila como se fosse um escudo. Meu filho perguntou se a gente estava encrencado. Eu disse que não, que agora estava tudo bem. Mas por dentro, eu sabia que aquilo tinha deixado uma marca. Eles transformaram algo simples numa situação de refém. Achei que aquilo seria o fim, que talvez servisse de alerta e os fizesse perceber até onde tinham ido. Mas uma semana depois, recebi um envelope de um escritório de advocacia, o nome do meu pai estava no remetente. Dentro, uma carta ameaçando me processar. Não era uma piada, era uma notificação legal real. Alegavam que eu devia dinheiro a eles, que tinham me dado apoio financeiro contínuo e agora queriam reembolso. Pura bobagem. Tudo que recebi deles foi devolvido ou nem chegava perto de compensar tudo que fiz por eles ao longo dos anos. Nem perdi tempo respondendo. Entreguei ao meu advogado, que leu e disse que aquilo era lixo jurídico. Falou que, se eles quisessem passar vergonha no tribunal, ele ficaria feliz em pegar o dinheiro deles. Enviamos uma negativa formal. Nunca mais ouvimos falar do advogado deles. Mas o que mais me doeu não foi a tentativa de processo. Foi o que começaram a dizer para os meus filhos. Minha filha me contou que a avó disse que os tiramos de casa porque eu estava sendo maldoso. Que eu não me importava com a família.
Meu filho perguntou se eu ia ficar bravo com o vovô para sempre. Estavam distorcendo tudo, envenenando meus filhos só para manter o controle da narrativa. Meus pais disseram: você não contribui financeiramente como sua irmã. Esta casa agora é dela. Eu apenas respondi: obrigado pela clareza. No mesmo dia, cancelei o débito automático que, discretamente, pagava as mensalidades do condomínio desde 2020. 2 dias depois, recebi um e-mail do advogado deles. Um processo de penhora havia sido aberto contra a propriedade. Eles estavam prestes a perder o acesso. Nunca respondi. A data do bloqueio já estava marcada. Eles prometeram a casa à minha irmã. Sem entrada, sem contrato assinado. Só palavras. Ela disse que talvez pudesse dar mais do que eu estava oferecendo, e isso bastou. Depois de anos ajudando financeiramente, resolvendo os problemas deles e mantendo tudo de pé, fui descartado como se nunca tivesse feito parte de nada. Descobri tudo por uma foto nas redes sociais. Melissa, de pé na varanda com uma garrafa de champanhe. O marido segurando um molho de chaves como se tivesse conquistado algo. Aquela varanda era minha. Deveríamos ter assinado naquela semana. Meus filhos passaram o verão lá. Já tínhamos avisado que iríamos nos mudar. Meu filho mais novo já tinha escolhido seu quarto. No começo achei que fosse uma piada. Algum mal-entendido bobo. Liguei para minha mãe, caixa postal. Liguei para meu pai, nada. Mandei mensagem para os dois, silêncio. 2 dias ignorado, como se eu não existisse. No terceiro dia, meu pai atendeu. A voz cansada, mas sem sinal de arrependimento. Disse apenas que as coisas tinham mudado. Melissa ofereceu mais. Eles não queriam complicar. Foi uma decisão rápida, como se não estivéssemos discutindo a venda há meses. Como se eu não tivesse enviado documentos, extratos bancários, um cronograma completo. Como se eu não tivesse pago o advogado para preparar a papelada. Perguntei como aquilo fazia sentido. Melissa nem emprego fixo tinha. O marido dela havia sido demitido de novo. Ela já tinha dado calote em vários empréstimos. Meu pai apenas disse que ela daria um jeito. Lembrei a ele de tudo. Das vezes em que paguei a hipoteca, do dinheiro que dei para consertar o telhado, dos natais em que banquei todos os presentes porque eles não tinham condições. O hospital, mercado, o carro quebrado. Tudo. Ele disse que não era sobre dinheiro. Que fizeram o que acharam certo. Que Melissa precisava mais. E então ele disse a frase que me paralisou: também somos pais dela. Fiquei ali. Pela primeira vez, não discuti. Não gritei. Não tentei consertar nada. Só ouvi. Ouvi enquanto tentavam justificar uma traição da qual nem se deram ao trabalho de me informar. E, enquanto falavam, tudo ficou claro. Isso não era novo. Era o que eles sempre foram. Melissa erra, eles protegem. Eu apareço, eles contam com isso. Ela mente, eles defendem. Eu sacrifico, eles esquecem. Eles achavam que eu não faria nada. Que eu aceitaria. Que manteria a paz. Que seguiria em frente. Porque sempre foi assim. Mas dessa vez, eles foram longe demais. Eles cruzaram o limite final. Não senti raiva. Nem tristeza. Só um vazio. E eles não faziam ideia do que isso significava. No começo, tentei me convencer a deixar pra lá. A gente encontraria outra casa. Madeira e drywall, minha esposa dizia, tentando convencer a si mesma também. Mas não era só a casa. Era o jeito deles. Silencioso, sem aviso, como se eu fosse um estranho. E então, pioraram tudo. Meus filhos ainda estavam hospedados com eles para passar o verão. Era o plano, antes de tudo explodir. Era para ser só um período de algumas semanas. As crianças iam nadar, ajudar no jardim e passar um tempo com os avós. Um jeito de fortalecer os laços. Mas as coisas desandaram. Liguei para meus pais para avisar que iríamos buscá-los mais cedo. Nenhuma resposta. Tentei de novo. Nada.
Depois, minha mãe mandou uma mensagem dizendo que interromper a visita seria muito perturbador, que as crianças já estavam adaptadas e não precisavam de mais confusão. Ela agiu como se estivessem nos fazendo um favor por manter as crianças lá por mais tempo. Liguei outra vez. Dessa vez, meu pai atendeu. Disse que não achava uma boa ideia trazê-los de volta antes do combinado. Falou que eu estava sendo emotivo e que as crianças precisavam de um ambiente tranquilo. Fui direto: se eles não deixassem que eu fosse buscar meus filhos, eu iria com a polícia. Ele tentou amenizar, disse para eu não exagerar, mas eu já tinha passado da fase de bancar o bonzinho. No dia seguinte, minha esposa e eu fomos até lá. Nem saímos do carro. Liguei direto para o gabinete do xerife e expliquei a situação, que meus pais estavam se recusando a devolver nossos filhos. 20 minutos depois, um policial apareceu. Vi ele caminhando até a porta e conversando com meu pai. Houve alguma discussão, mas não durou muito. Poucos minutos depois, as crianças saíram com suas coisas. Sem abraço da avó, sem despedida. Meu pai ficou parado atrás da porta de tela, de braços cruzados, sem dizer uma palavra. A viagem de volta foi em silêncio. Minha filha segurava a mochila como se fosse um escudo. Meu filho perguntou se a gente estava encrencado. Eu disse que não, que agora estava tudo bem. Mas por dentro, eu sabia que aquilo tinha deixado uma marca. Eles transformaram algo simples numa situação de refém. Achei que aquilo seria o fim, que talvez servisse de alerta e os fizesse perceber até onde tinham ido. Mas uma semana depois, recebi um envelope de um escritório de advocacia, o nome do meu pai estava no remetente. Dentro, uma carta ameaçando me processar. Não era uma piada, era uma notificação legal real. Alegavam que eu devia dinheiro a eles, que tinham me dado apoio financeiro contínuo e agora queriam reembolso. Pura bobagem. Tudo que recebi deles foi devolvido ou nem chegava perto de compensar tudo que fiz por eles ao longo dos anos. Nem perdi tempo respondendo. Entreguei ao meu advogado, que leu e disse que aquilo era lixo jurídico. Falou que, se eles quisessem passar vergonha no tribunal, ele ficaria feliz em pegar o dinheiro deles. Enviamos uma negativa formal. Nunca mais ouvimos falar do advogado deles. Mas o que mais me doeu não foi a tentativa de processo. Foi o que começaram a dizer para os meus filhos. Minha filha me contou que a avó disse que os tiramos de casa porque eu estava sendo maldoso. Que eu não me importava com a família. Meu filho perguntou se eu ia ficar bravo com o vovô para sempre. Estavam distorcendo tudo, envenenando meus filhos só para manter o controle da narrativa. Minha esposa tem um coração mole. Às vezes mole demais. Mas dessa vez, até ela enxergou a manipulação. No mesmo dia, bloqueou o número da minha mãe. E então começaram os rumores. Nosso antigo bairro ainda tinha um grupo no Facebook. E, aparentemente, minha mãe começou a insinuar para quem quisesse ouvir que eu tinha tirado a casa da Melissa e forçado ela a sair. Vi a postagem porque um ex-vizinho me mandou uma mensagem direta com uma captura de tela. Disse que não acreditava naquilo, mas achou que eu devia saber. Eu nem senti raiva. Depois de tudo, só consegui rir. Essa era a estratégia deles: mentir para a cidade inteira, me pintar como vilão, enquanto assistiam um incêndio que eles mesmos começaram a consumir o que ainda restava. Queriam piedade. Queriam que alguém aparecesse para salvá-los. Mas eu já tinha encerrado meu papel nessa peça. Eles abriram mão disso no momento em que decidiram que uma promessa valia mais que uma vida inteira. Agora que vissem, então, quanto valem essas promessas quando o banco é o dono do seu quintal? Achei que finalmente tinham ficado sem cartas para jogar. A casa estava praticamente condenada. Tinham queimado todas as pontes, e ninguém mais na cidade estava acreditando em nada do que diziam. Jacob não é mais aquele que engole tudo calado. Então, algo chegou pelo correio e fez meu estômago virar. Uma carta dos Serviços de Proteção à Criança. No começo, pensei que fosse um erro. Endereço errado. Confusão nos registros. Mas abri. Era uma denúncia anônima contra mim e minha esposa. Alegavam que estávamos negligenciando emocionalmente nossos filhos. Diziam que os isolávamos da família extensa, que os privávamos de estabilidade emocional e social, e que o ambiente em casa era hostil.
As palavras na página me fizeram sentir como se o chão tivesse sumido. Parecia que alguém tinha estudado nossa vida, distorcido cada fato, e escrito com precisão suficiente para soar crível. O CPS precisava investigar. Um assistente social já estava com visita marcada para a semana seguinte. Minha esposa ficou arrasada. Eu fiquei furioso. Isso já não era mais uma birra familiar. Isso era guerra. E eu sabia exatamente quem estava por trás. Ninguém mais tinha um motivo, nem a ousadia. Meus pais e Melissa não suportavam mais estar do lado de fora. Então estavam tentando nos destruir por dentro. Passei os 3 dias seguintes reunindo tudo. Imprimi mensagens, e-mails, cartas dos advogados, capturas de tela do grupo do Facebook, inclusive aquelas onde minha mãe contava a sua versão. Quando o assistente social chegou, eu estava pronto. Ela foi educada, profissional e, para ser justa, percebeu de cara que algo não batia. Conversou com as crianças sozinha por alguns minutos, perguntou sobre a escola, os amigos, como se sentiam em casa. Depois sentou com a gente e disse que, embora não tivesse visto nada preocupante, o caso ainda precisaria ser registrado. Ela foi embora dizendo que encerraria o processo rapidamente, mas o estrago já estava feito. Minha filha ficou confusa, assustada. Meu filho começou a perguntar se ele seria levado embora. Tente explicar a uma criança que os avós dele tentaram usar o Estado como uma arma contra a própria família. É indescritível. Poucos dias depois, a notícia se espalhou pela cidade. Melissa e Greg tinham voltado a morar com meus pais depois de serem expulsos do motel. Nenhuma surpresa aí. O que me pegou desprevenido foi o que veio depois. Melissa estava grávida. Aquilo bateu como um soco. Não porque eu me importasse com o fato dela ter um filho, eu não me importava. Mas porque, de repente, o jogo ficou claro. Meus pais mudaram de postura da noite para o dia. As mesmas pessoas que tinham feito Melissa assinar um acordo escrito para sair da casa em 30 dias agora celebravam a gravidez como um milagre. Postagens no Facebook, mensagens em grupo, tudo falando sobre como Deus dá novos começos, como a família supera tudo. Um antigo colega da escola que ainda morava por lá me mandou uma captura de tela. Era a foto do ultrassom, e minha mãe tinha comentado embaixo, me marcando. Mesmo que algumas pessoas tenham virado as costas para nós, esse bebê nos lembra o que o amor realmente significa. Eu não respondi. Não reagi. Mas, por dentro, algo ficou claro. Eles não estavam mais tentando apenas me fazer sentir culpa. Eles estavam reescrevendo a história, se fazendo de vítimas, de mártires, de pais incompreendidos que deram tudo e foram traídos. E agora havia um bebê envolvido. Uma nova chance. Um novo peão. Eu sabia exatamente o que viria a seguir. Iam desfilar aquela criança pela cidade como um curativo, esperando que todos esquecessem a bagunça que estava por baixo. Mas então veio a reviravolta que eu realmente não esperava. Meu pai me ligou de novo. Primeira vez em meses que eu deixei uma mensagem de voz passar. Ele disse que queria consertar as coisas. Que talvez todos tivéssemos dito coisas que não deveríamos. Que talvez aquele bebê tivesse vindo para dar um novo começo. Ele até se ofereceu para pagar nossa visita. Disse que queria que a gente visse o quartinho. O quartinho. Eles queriam que voltássemos para aquela casa, o que sobrou dela, e fingíssemos que nada aconteceu. Eu não apaguei a mensagem. Guardei. Uma parte de mim queria saber até onde eles iriam se eu dissesse não de novo. E eu sabia, lá no fundo, que estava prestes a descobrir. Não respondi. Não retornei a ligação. Não mandei mensagem. Deixei salvo no celular como um aviso. Minha esposa perguntou se eu ia bloquear eles de vez dessa vez. Eu disse, ainda não. Eu queria ver o que tentariam depois. Sabia que aquilo ainda não tinha acabado. 2 semanas depois, eles fizeram a jogada. Minha mãe mandou um envelope. Sem emitente, só nossos nomes escritos naquela caligrafia familiar. Dentro, uma carta escrita à mão, em papel vegetal, várias páginas. Começava com aquele calor falso, falava do bebê, de esperança, de perdão. Mas depois mudou o tom. Dizia que ela e meu pai tinham falado com um advogado de novo.
que estavam pensando em rever certas queixas do passado. Alegavam que ainda tinham base legal para reivindicar o dinheiro que investiram em mim. Chamaram isso de um caminho para a reconciliação. Era absurdo, claro. Mas a intenção era evidente. Estavam usando o bebê como isca. E quando isso não funcionou, voltaram às ameaças, como sempre fizeram. Na mesma semana, soube por alguém da cidade que a casa tinha sido oficialmente executada. O banco tomou. Melissa e Greg foram obrigados a sair de novo. Só que dessa vez, não havia motel, nem plano B, estavam dormindo no sofá de velhos conhecidos e de pessoas educadas demais para dizer não. Meus pais continuavam dizendo que não podiam acolher os dois por muito tempo, mesmo com um bebê a caminho. E então, num último ato de desespero, começaram a espalhar que eu tinha me oferecido para recebê-los e depois voltado atrás. A história mudou de novo. De repente, eu não era só o filho ingrato que foi embora. Eu era a razão pela qual Melissa estava sem teto. Eu era o egoísta que rejeitou o próprio sangue. Recebi mensagens de 2 velhos amigos da família perguntando por que eu não podia simplesmente ser uma pessoa melhor. Eles não sabiam da história. Não sabiam da manipulação, do relatório do CPS, do processo, do dano emocional. Só ouviram o que meus pais contaram, que eu tinha uma casa, um emprego, uma família, e mesmo assim me recusei a ajudar. No começo, me dava náusea pensar que eles conseguiam destruir tudo e ainda assim fazer as pessoas sentirem pena deles. Mas depois, algo mudou. Eu parei de me importar. Minha esposa e eu conversamos uma noite, depois que as crianças dormiram. Ela me perguntou se eu já tinha pensado em mudar de cidade. Eu disse, sim, talvez. Mas não para fugir. Só para fazer uma declaração. Um recomeço, longe de tudo. Ela sorriu e disse, então vamos. E nós fomos. Nos mudamos para o outro lado do país. Uma cidade pequena, ritmo mais lento, menos fantasmas. As crianças se adaptaram rápido. Novos amigos, nova escola, um quintal com grama de verdade. Não deixei endereço de encaminhamento. Não postei nada nas redes sociais. Eu simplesmente desapareci. Meses se passaram. Às vezes, recebia uma mensagem de voz de um número desconhecido. Nunca atendia. Às vezes era a voz da minha mãe falando sobre o bebê. Uma vez, Melissa deixou uma mensagem perguntando se a gente podia deixar o passado para trás pelo bem da filha dela. Apaguei antes que ela terminasse a frase. Não sei onde eles estão agora. Talvez ainda estejam pulando de sofá em sofá. Talvez tentando colocar a culpa no parente mais próximo. Talvez agora tenham finalmente se voltado um contra o outro. Tudo que sei é que não penso mais neles. Eles construíram aquela casa com promessas. Depois queimaram tudo com mentiras. E quando a fumaça sumiu, acharam que eu estaria lá, esperando para ajudar. Eu não estava. Nunca mais estarei. A atualização. Eu achei que eles já não conseguiam mais me surpreender. Depois de toda a manipulação, as mentiras, o golpe com o CPS, o que mais poderia restar? Estávamos em estados diferentes, numa cidade nova onde ninguém sabia quem eram. Achei que a história tivesse terminado. Então, numa terça-feira comum, apareceu um envelope registrado na nossa porta. Era um convite, um chá de bebê para Melissa. Na casa dos meus pais. Não no salão alugado, nem no quintal de um amigo. Na casa deles. A mesma casa que, segundo eles, era pequena demais, quebrada demais, caótica demais para abrigar a Melissa por muito tempo. Agora estavam dando festas como se nada tivesse acontecido. O convite era impresso em papel cartão brilhante. Tinha até uma lista de presentes. Li 2 vezes, em silêncio. Minha esposa viu e deu uma risada, não alegre, mas curta, cansada. Depois rasgou o convite no meio e jogou no lixo. Eu não disse nada. Não havia mais nada a dizer. Alguns dias se passaram. Então veio a ligação. Número desconhecido. Sem recado dessa vez. Tocou de novo algumas horas depois. Não atendi. Mas continuaram tentando pelos 2 dias seguintes.
Até que deixei uma chamada cair na caixa postal. Era meu pai. A voz dele soava mais fraca, mais velha de algum jeito. Ele disse que algo tinha acontecido. Um acidente no chá de bebê. Talvez uma vela. Talvez uma faísca do forno. Eles não tinham certeza. O que sabiam era que a casa pegou fogo de novo. Dessa vez foi pior. As chamas começaram na sala de jantar, no meio da festa. Um monte de enfeites pegou fogo e, com todo mundo distraído, o fogo se espalhou rápido. Os bombeiros conseguiram conter as chamas, mas metade da casa se perdeu. A cozinha e 2 quartos foram destruídos. O resto, a fumaça destruiu. Ele disse que ninguém se feriu, que Melissa e o bebê estavam bem, mas que agora não tinham para onde ir. Ficou em silêncio por um momento. Depois disse que precisavam de um lugar para ficar. Só por um tempo. Ele disse isso com a voz baixa, como se a forma de pedir pudesse mudar a resposta. Perguntei por que não ficaram com Melissa e Greg. Ele suspirou. Disse que a Melissa tinha ido para a casa de um dos primos do Greg, mas que eles não queriam drama, o bebê precisava de calma. Disse que ele e minha mãe estavam no motel de novo, mas que não tinham como ficar ali por muito mais tempo. Na verdade, ele disse, você tem espaço. Lembrei a ele que eles tiveram uma casa. 2 vezes. E queimaram ambas. Não só fisicamente, queimaram tudo emocionalmente e em termos de relacionamento também. Cada ponte comigo, eles destruíram. Ele começou a dizer outra coisa, mas desliguei. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem da Melissa. Uma foto dela segurando o bebê. Sem texto. Só a imagem. Eu não respondi. Mas a parte mais surreal veio 2 semanas depois. Um antigo vizinho da cidade me ligou. Disse que o banco tinha tomado o que restava da casa. Não só havia sido condenada, como também estava programada para demolição. O terreno seria limpo e vendido. O nome da Melissa foi oficialmente retirado do título após um acordo judicial. Ela e Greg declararam falência. Mas então essa vizinha disse outra coisa. Algo que ficou na minha cabeça. Aparentemente, meus pais estavam dizendo para todo mundo que fui eu quem prometeu comprar a casa de volta. Que eu me ofereci para ajudar depois do incêndio. Que eles estavam só esperando a papelada ser processada. Eles não pararam de mentir. Nem agora. Preferem inventar uma versão imaginária de mim do que encarar o que realmente fizeram. É isso que eles são. É isso que sempre foram. Mas esse filho imaginário, aquele que volta, que perdoa, que salva o dia, ele não existe. E eles também não. Não mais nas nossas vidas.